Olá! O Viver com Saúde de hoje vai falar sobre os cuidados que você deve ter ao fazer uma tatuagem e um piercing. Esses dois, podemos dizer, adereços do corpo, estão conquistando cada vez mais a simpatia de um número crescente de pessoas, transformando-se muitas vezes na marca registrada de quem tem. Mas é preciso ter cuidado. O uso tanto de tatuagens quanto de piercings tem alguns riscos de contaminação e inflamações. E isso pode acontecer porque nem sempre os procedimentos são realizados em boas condições de higiene. E você, tem um piercing ou uma tatuagem? Quais os cuidados que você teve, hein? O senhor tem algum piercing ou uma tatuagem? Jamais. Tenho tatuagem. Não, Pretende fazer? não. Também não. Tenho vontade de fazer. Nada contra, mas eu não gosto. Você acha que as pessoas têm um pouco de preconceito em relação ao piercing ou à tatuagem? Tem principalmente no trabalho. As pessoas me veem nos cantos, eu não noto que ninguém olha indiferente, não. Normal. Mudou. As pessoas estão olhando de uma maneira diferente. Melhor ou pior? Menos preconceito, né, com relação à tatuagem. A questão de preconceito acaba inibindo muita gente que tem vontade de fazer e acaba não fazendo por causa disso. Você teve algum cuidado especial na hora que você fez essa tatuagem? Procurei fazer num ambiente que seja, né, tudo descartável, higienizado. Eu não gosto, mas respeito a vontade dos outros, o desejo, né? Cada um faz o que quer do seu corpo. Mas eu, particularmente, não faria. Bom, no programa de hoje você vai saber os cuidados que você deve ter antes de fazer uma tatuagem ou um piercing. Para isso, você vai conhecer a história de pessoas que já fizeram os procedimentos e as principais orientações de médicos e profissionais da área. Além disso, no programa de hoje vamos abordar a questão do preconceito. Será que as pessoas te olham diferente só porque você tem um piercing ou uma tatuagem, hein? E para você que fez uma tatuagem e se arrependeu, você vai ver uma técnica em que é possível retirar essa imagem do seu corpo. Fique ligado que o Viver com Saúde está no ar e volta logo depois do intervalo. Até já. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Emenda parlamentar. A emenda Não, aí tô fora. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? Não. Uma emenda é quando você adiciona alguma coisa, algum processo, né? Alguma lei. Eu acho que é um tipo de votação de todos, não? As emendas são iniciativas apresentadas por parlamentares que permitem a modificação de projetos de lei. Com elas, os parlamentares procuram aperfeiçoar as propostas encaminhadas pelo Poder Executivo. Tá explicado. Trazida para o Ocidente no século XVIII, a tatuagem mais conhecida como tatu seduziu as pessoas da modernidade, unindo gerações de jovens e idosos e ganhando fãs espalhados pelo mundo inteiro, incluindo as celebridades. Muitas pessoas passam anos planejando o desenho de sua tatuagem, já outras fazem um impulso, correndo o risco, inclusive, de se arrepender depois. Independente da escolha, antes e depois de ser feita, ela precisa de cuidados. O estudante Pedro Henrique é fã de tatuagem. Ele já tem 2 e não pretende parar por aí. Ele conta como surgiu o interesse por essas imagens e o que elas significam para ele. O interesse pela tatuagem surgiu desde pequeno, quando minha família me influenciou a gostar de arte em geral. Daí eu comecei a fazer desenhos, telas, e eu sempre cresci com essa vontade de retratar essas partes do meu corpo. Essas partes gráficas da minha influência, do meu interior e do meu exterior. Então você acha que tatuagem é uma arte?
Sim, considero. É uma expressão do que a gente é e do que a gente pensa. É uma arte. E quando foi que você fez a sua primeira tatuagem? Você já tinha o desenho? Você procurou? Como é que foi que você fez? Minha primeira tatuagem eu fiz faz uns 2 anos agora, em dezembro. E o desenho que eu já tinha para ela foi feito faz uns 5 anos, já estava tudo planejado. E eu pretendo manter essa meta de uma tatuagem por ano, que eu sou meio ambicioso em relação à tatuagem. Eu gosto de tatuagens grandes, bem detalhadas, e o lado financeiro também tem que preservar, né? Escolher o desenho para se tatuar é uma das partes fundamentais deste processo. Segundo, é um dos tatuadores mais conhecidos na capital potiguar. Para ele, tatuagem é uma arte e um dos seus diferenciais é o processo de criação desses desenhos. Em relação às escolhas de arte, eu prezo muito porque o cliente tem uma exclusividade. Eu não quero que ele traga uma arte de outro tatuador, eu não quero que ele traga uma arte que ele apenas achou na internet. Eu quero que ele conte a história dele, porque a tatuagem ela é uma extensão do corpo dele, né? Algo que vai representar ele. Externamente, aquele desenho vai rotular ele. Então eu gosto de conversar com o cliente, eu gosto de ter uma entrevista com ele, captar a arte em si, para depois eu fazer a criação da arte em si e depois representar ela com tatuagem. Além de escolher um bom desenho, ter cuidado com a saúde é essencial nesses procedimentos. A dermatologista doutora Conceição Câmara explica quais os cuidados tomar. Doutora Conceição, explica como acontece na pele esse processo de tatuagem. A tatuagem é uma injúria, né, tecidual. Realmente é uma micropigmentação, né? Vai uma agulhinha e vai depositando aquele pigmento na camada da derme, da pele, e que é praticamente definitiva. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Buscar, assim, ter a certeza realmente que quer aquilo, porque depois, uma vez feita, enquanto a pele é jovem, bonitinho, o desenho tá ali direitinho, mas saber que vai se envelhecer, que essa pele vai enrugar e o desenho às vezes se deforma, então a pessoa tem que estar muito segura para fazê-la, porque existem os lasers sim que pode diminuir, né, a tatuagem, desmanchar, apagar, agora de preferência aquelas escuras, né, só feita com a caneta preta, evitar pigmentos, principalmente o vermelho, amarelo, verde, porque são mais difíceis de serem retirados, sempre deixa alguma marquinha, alguma manchinha, tem que se pensar bem, porque é uma coisa bem definitiva mesmo. E quando um paciente chega ao seu consultório dizendo que vai fazer uma tatuagem, qual a recomendação que a senhora dá? Indicar a gente não indica, né? Mas quando as pacientes desejam muito fazer, a gente pede que primeiro, faça uma de rena, que é temporária, sinta-se com a tatuagem para ver se adapta realmente, dependendo da profissão da pessoa, tem que ser um lugar bem escolhido para não ficar muito exposto, isso tudo tem que ser negociado com a paciente. Se ela está realmente decidida a fazer, procurar um ambiente, né, especializado, tudo estéril, devido aos riscos de contaminação, isso tudo é importante. O tatuador segundo fala que segue à risca os cuidados, principalmente em relação ao material utilizado. Os cuidados começam na escolha, né, do profissional, começa na escolha da arte em si, que também faz parte dos cuidados, e na parte do profissional, saber que se o profissional trabalha com todo o material, tanto esterilizado ou descartável. Como o meu, são todo material descartável e todo material que é utilizado e aprovado pela Anvisa. Tem o selo da liberação e tudo. Também é preciso ficar atento aos cuidados no pós-procedimento. O filtro solar sempre deve se usar, né? Independente de se ter feito tatuagem ou não. Então, geralmente o técnico, o tatuador vai dar certas orientações para ela, mas a gente manda usar filtro solar direto, evitar o sol nos primeiros dias, geralmente em 15 dias a 30 dias tem que se evitar o sol, pomadas cicatrizantes e ficar observando algum sinal de calor local, não é? A vermelhidão, febre, alguma coisa, algum sinal de diferente, buscar sempre o médico. Outra curiosidade de quem quer fazer uma tatuagem é em relação à dor. Será que todo procedimento de tatuar vai causar dor? Dói sempre. Agora, o limiar da dor é que é individual, né? Varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que suportam dores
tremendas, e tem pessoas que o mínimo de dor já não suporta ou já reclama, porque não serão feitas com anestesia local, nem sedação. No máximo eles utilizam um creme, né, um creme anestésico, que é uma anestesia local, muito fugaz e pouca, né? Geralmente a pigmentação é profunda, o trauma é mais profundo e sente dor, ou gelo. Às vezes eles põem essas medidas mais caseiras, que às vezes não é suficiente. A quem sente muita dor e tem um limiar de dor baixo, suportaria. E para quem pensa que a tatuagem é apenas uma arte no corpo, está enganado. Muitas pessoas procuram ter essas imagens na pele para cobrir cicatrizes indesejadas e até mesmo recuperar a autoestima. O tatuador Segundo fala que já é bem procurado para fazer tatuagens com esta finalidade. O trabalho de cobertura de cicatriz e mancha é mais pela pessoa em si. É como uma tatuagem mal feita. Aquela pessoa vai ter vergonha de mostrar uma cirurgia de abdominoplastia, redução de mama. Então ela fica bem satisfeita, principalmente as mulheres que fazem essas coberturas de cicatriz, porque aumenta a autoestima dela. Ela tem vergonha de ir para uma praia, tirar a roupa, ficar de biquíni, se bronzear, porque mostra a cicatriz. E não, eu faço direto cobertura de cicatriz, de abdominoplastia, que são as principais, que a cicatriz fica muito agressiva, muito grande. Então, normalmente, a gente cobre essa cirurgia. Às vezes a pessoa tem uma manchinha, eu não aconselho fazer uma tatuagem só naquela manchinha. Tipo, ela tem uma manchinha aqui na panturrilha, quer fazer uma borboleta aqui. Então, se aparecer mais 4 manchinhas, ela vai fazer mais 4 borboletas na coxa. Então, eu não aconselho essas pessoas, eu não faço. Mas se for uma cicatriz, exemplo de um acidente, a pessoa quebrou um fêmur, aí quer fazer uma cobertura de cicatriz, eu aconselho sim, a autoestima da pessoa vai lá em cima. O professor Gustavo fez a sua primeira tatuagem, que durou cerca de 7 horas só a primeira sessão. Ele conta que achou tranquilo o procedimento e está satisfeito com o resultado. E o que você está achando do processo de se tatuar? Tá doendo? Eu estava um pouco ansioso antes de vir, eu tomei algumas precauções, datação, essas coisas para estar bem nesse dia. E pelo que o povo fala, eu sempre achei que ia ser uma coisa mais dolorida, uma coisa mais complicada, e está sendo muito tranquilo. O tatuador é bem humorado e a sensação não é uma sensação desagradável, não, é bem tranquilo. E no próximo bloco do Viver com Saúde, você vai conhecer mais sobre o universo do piercing e vamos falar também sobre o preconceito. É no próximo bloco, a gente volta já. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Sessão ordinária. A senhora sabe o que é uma sessão ordinária? Não, nunca vi nem falar. Também não. Olha, por que não sou muito por dentro, não. É tipo um debate. É a reunião legislativa, realizada apenas uma vez ao dia, obrigatoriamente em dias úteis, nas sedes do Poder Legislativo. As sessões ordinárias na Câmara Municipal de Natal são realizadas normalmente às terças, quartas e quintas-feiras, sempre no horário da tarde. Tá explicado. Os adereços perfurantes, os chamados piercings, estão presentes nas tradições de muitas culturas, como, por exemplo, das tribos indígenas do mundo inteiro. Os piercings, além de funcionarem como adorno para enfeitar e seduzir, podem comunicar aquilo que é impossível de ser dito em outras formas de linguagem. O que o piercing representa, claro, depende de cada pessoa. No entanto, algumas recomendações são necessárias antes, durante e depois de colocá-lo no corpo. Assim como a tatuagem, para fazer um piercing também é recomendado cuidados especiais. A dermatologista explica quais os riscos de se fazer o procedimento. Já em relação ao piercing, quais os cuidados de saúde que se tem que ter na hora que vai fazer um piercing?
As orientações são quase as mesmas, né, da tatuagem, buscar uma pessoa especializada, o ambiente assim mais adequado, e o piercing, o material do piercing, né, geralmente fazer em ácido cirúrgico, depois geralmente é substituído por ouro, mas evitar esses bijuterias, tem pessoas que têm dermatite de contato ao níquel da bijuteria, e observar, porque logo após também tem os devidos cuidados da higiene local, de usar um antisséptico local, e qualquer sinal de infecção, calor, edema, vermelhidão, buscar um especialista, mas além desses cuidados, observar que às vezes surge um granuloma, que a gente chama que é uma nodulação naquela região do piercing, e se ficar persistente, tem que ser retirado, porque é um indício de que provavelmente não irá cicatrizar e pode sim formar um queloide naquela região. Procurar por um profissional especializado é um dos passos mais importantes quando se quer realizar um piercing. Alexandre é um dos profissionais mais requisitados da sua área. Para isso, ele conta que precisou fazer diferentes cursos e ter toda uma estrutura de higienização. Você tem uma loja de tatuagem, uma loja de piercing, e vai chegar um cliente seu e vai aplicar uma joia no corpo, né, um adorno corporal na pessoa, então tem aquela responsabilidade da esterilização bem feita, né? Uma joia, um material adequado para ser usado no corpo, tipo titânio, nióbio, aço cirúrgico também. Então é esse tipo de material. Pesquisar sobre o material biocompatível, né? Vários estudos, assim, muitas pessoas não sabem, assim, tipo, aquele menino bota piercing, ele é um doido. E as pessoas que fazem isso com ele é doido também, né? Mas por trás disso tem, por mais que a pessoa não imagine, tem uma pessoa que estuda também, né? Em cada área tem o profissional específico, e piercing não é diferente. E daí você também tem todo o cuidado com a esterilização dos equipamentos, do piercing. As joias que eu trabalho são joias que têm laudo, né? Que comprova que o material que eu estou usando em você é biocompatível. Hoje em dia a gente não está usando tanto o aço cirúrgico, a gente usa mais o titânio, por ser um material mais biocompatível. Isso vai descartar a possibilidade de você ter alguma reação, alguma alergia, sei lá, de repente não aceitar muito bem, né? Então é um material biocompatível que não tem aderência. Então isso vai facilitar muito o pós, né? O pós-aplicação. Eu já fiz tanto cursos, seminários de biossegurança, e eu acho que quanto mais nova a esterilização, melhor, sabe? E a manutenção também das máquinas que você utiliza, sabe? É sempre importante ter, pelo menos de 2 em 2 meses, fazer uma revisão na máquina, fazer o teste o teste químico, né, para ver se sua máquina está esterilizando devidamente. Isso é fundamental, porque não só eu sou meio neurótico, assim, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, sabe? E eu estou lidando com pessoas, eu não me permito dar nenhum tipo de bobeira, principalmente nessa questão de esterilização, que é fundamental. Quando se fala em tatuagem e piercing, o preconceito é algo que ainda existe. Pedro Henrique, além de tatuagens, também tem alargadores, um tipo de piercing na orelha. Ele revela que já escutou comentários indesejados. Em relação à tatuagem e o piercing, qual que você sentiu mais preconceito da sociedade? Pra mim, eu tenho mais que pesou o lance do alargador, porque eu acho que é mais agressivo fazer um buraco na orelha, deixar isso à mostra, do que ter um pedaço de tinta na sua pele. Eu acho que choca mais ainda quem olha por fora isso. Já Alexandre, que fez sua primeira perfuração ainda na adolescência, diz que é acostumado a receber olhares diferentes, mas que tenta lidar com a situação da melhor maneira. Em relação ao preconceito, muitas pessoas ainda olham meio torto para as pessoas que têm piercings, né, pelo corpo. O que você acha disso? Às vezes eu saio na rua, tem alguém que olha pra mim, e eu não acho que a pessoa tá olhando pra mim só porque ela tá com preconceito comigo. Eu acho que ela tá olhando talvez porque eu seja diferente, sabe? Então, assim, eu tento lidar bem numa boa com isso, sabe? Porque se não é... Posso dizer que talvez um alargador do tamanho do meu não seja tão comum. Então isso desperta a atenção da pessoa. Mas realmente eu acho um pouco desnecessário só se alguém tem uma abordagem grosseira. Tipo, amigo, o que você fez na sua orelha? Tá, amigo, a orelha é minha, né? Então eu gosto assim, eu me sinto bem assim. Tem pessoas que colocam silicone,
né? Tem pessoas que fazem uma plástica no nariz, tem outras que usam um piercing, né? Isso não vai mudar o caráter de ninguém, pelo menos o meu, assim. Sou muito feliz com meus pais, com minha mãe, com minhas tias, com minha família toda. Eu acho que quem me conhece sabe que até quebra essa visão. Eu tive vários amigos que, quando eu conheci os pais deles, eles ficaram meio assim, não, cara, esse cara deve ser muito doido, velho, né? E com a convivência ele viu que não era isso. E hoje chegou uma hora que ele falou pra mim, Alexandre, eu tinha outra visão de você, sabe? E é assim, você não pode sair julgando as pessoas na rua, né? Tipo, apesar que o preconceito sempre vai existir. Clécio é psicólogo e avalia como o preconceito em relação ao piercing e à tatuagem vem mudando nas últimas décadas. Quando alguém, por exemplo, olha para determinada pessoa que tem tatuagem, aquele símbolo, o fato de ser tatuado ou não, evoca crenças, sentimentos e afetos. Eu percebo, sim, que tem sido modificado na realidade brasileira. Mas a gente precisa pensar que a tatuagem não é algo exclusivo da nossa cultura. Ela vem de muitos anos, né? Ela vem de culturas pré-colombianas. As pessoas já se tatuavam com objetivos distintos, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente percebe pessoas que se tatuam com objetivo mais estético. Anteriormente, não era assim. As pessoas se tatuavam para se inserirem num grupo, para pertencerem, por exemplo, à máfia, né? E Yakuza. As pessoas se tatuavam para fazer parte daquele grupo. Hoje não. Tem objetivos distintos. Segundo o psicólogo, a questão do profissional tatuado também precisa ser desmistificada. Muita gente ainda tem um certo tipo de preconceito com profissionais que são tatuados, que têm piercing. Por exemplo, um médico. É tão difícil a gente ver hoje em dia um médico tatuado, um médico que tem piercing. Você poderia falar mais um pouquinho sobre esse aspecto? O que define uma competência profissional é a forma que você constrói esse conhecimento, por exemplo, do médico na graduação, são os resultados que você obtém com o seu fazer, né? A humanização que você tem, o cuidado que você tem naquele contexto clínico que você atua, por exemplo, se for um médico clínico. Então, de forma alguma, uma tatuagem define a qualidade de um profissional. E no último bloco do Viver com Saúde, você que se arrependeu de fazer uma tatuagem vai conhecer uma técnica de remoção da imagem do seu corpo. É no próximo bloco, não sai daí. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Requerimento. Requerimento? Ser requerimento de título, de alguma coisa assim, eu acho que não tenho muita certeza. Mais ou menos quando você tem a intenção de fazer algum projeto, alguma coisa, você passa tipo uma lista, vamos dizer assim, com assinatura, mais ou menos assim? É todo pedido, verbal ou escrito, formulado pelo parlamentar sobre qualquer assunto de interesse da população, destinado ao poder público ou a instituições público-privadas. Tá explicado. Olha, nas últimas décadas, as tatuagens romperam padrões sociais e religiosos e se transformaram em uma expressão de estilo. Mas nem sempre o sucesso é alcançado no resultado. Ou, apesar de uma bela tatuagem, depois de algum tempo, ela passa a não significar mais nada para quem a escolheu. Se você é uma dessas pessoas que fez uma tatuagem e agora está arrependido, fique tranquilo. Os tratamentos para apagar esta imagem do seu corpo estão cada vez mais eficazes e seguros. O processo ainda é caro, doloroso e bastante demorado, mas geralmente apaga completamente o desenho. Marilene tem 4 tatuagens no corpo. Com o tempo, ela precisou dar alguns retoques no desenho, mas o resultado não foi satisfatório. O jeito foi ter que cobrir a imagem com outra tatuagem. Marilene, você se arrependeu de alguma tatuagem que você fez ou você fez e não achou que ficou do jeito que você gostaria que ficasse?
Eu decidi cobrir porque eu já havia feito a tatuagem e fui retocar. E quem retocou não fez um bom trabalho, meio que estragou a tatuagem aí, para não ficar com o desenho deformado, né? Eu decidi fazer uma outra coisa. Aí, em razão do tamanho, teve que ser um desenho um pouco maior, teve, enfim, que utilizar mais cores, né? Mas foi em razão disso. Não um arrependimento da tatuagem em si, mas de ter escolhido mal a pessoa quem retocou, né, a tatuagem. Mas nem todas as pessoas conseguem cobrir uma tatuagem que não agrada mais. Às vezes, só retirando a imagem da pele. E aí, será que existem técnicas para remover a tatuagem do corpo? O dermatologista Dr. Leonardo Ribeiro revelou os procedimentos em que é possível fazer a remoção. A tatuagem pode ser removida, depende de vários fatores que podem atrapalhar ou ajudar esse tratamento, mas é sim possível remover uma tatuagem. Quais os procedimentos mais utilizados atualmente para fazer a remoção de uma tatuagem? Existem basicamente 3 caminhos para se tirar uma tatuagem indesejada. Uma é através de um procedimento cirúrgico, retirando aquela pele e fechando com pontos. Então isso restringe um pouco, é mais para tatuagens pequenas e depende muito do local que é feito. Existe um outro procedimento que se chama dermoabrasão, que é um lixamento daquela pele que está tatuada até a camada que os pigmentos se encontram para remover aquela tinta. Isso também vai resultar em cicatriz, assim como a cirurgia. E o procedimento mais feito no mundo inteiro para esse fim, que é o laser. O laser acaba sendo um tratamento único possível que pode não deixar cicatriz nenhuma e remover uma tatuagem, mas vai depender muito de como é essa tatuagem. Dr. Leonardo Ribeiro explica como o processo a laser acontece e o que é que pode influenciar na remoção da tatuagem. O laser, ele, através da energia luminosa, transforma em calor no pigmento e ela consegue fragmentar, quebrar em pedaços pequenos aquela tinta que está dentro da pele, e com isso vai facilitar uma absorção pelo sistema de defesa do próprio organismo. Então ele vai quebrar em pedacinhos pequenos de tinta e as células de defesa reconhecem aquilo como estranho, vão lá e vão eliminando aquela tinta. Por isso que é um procedimento que leva algum tempo, então é um procedimento demorado, que precisa desse sistema de defesa do organismo eliminar o pigmento. Então isso é um processo que leva mais tempo. O senhor falou anteriormente que algumas características da tatuagem podem interferir, na remoção dessa imagem. Quais são essas características? Uma das coisas que mais interferem são as cores, Então as tatuagens de cores pretas ou cinzas, esfumaçadas, são tatuagens que obtêm um melhor resultado com o tratamento com laser. Já tatuagens de cores diversas, principalmente cores mais claras, como amarelo, rosa, laranja, são cores muito mais difíceis de serem eliminadas com laser. Então isso daí interfere. Também o tempo que a tatuagem foi feita. As tatuagens muito antigas são mais fáceis de tirar do que tatuagens feitas há 1 ano ou 2 anos. E também tatuagens, o modo que ela foi feita. Hoje em dia é mais difícil, mas vez ou outra a gente recebe tatuagens feitas de modo amador, sem ser com máquina, com estúdio profissional de tatuagem. E essas tatuagens amadoras também costumam ter um resultado melhor na remoção. Marilene pretende fazer outras tatuagens, mas agora com um profissional de sua confiança. Conhecer o profissional é fundamental para quem está fazendo essa tatuagem, para que ela fique bem feita? Sem dúvida. Tanto para o trabalho com cores, quanto para a criatividade, o traço. Tudo isso modifica de acordo com quem está efetivamente fazendo o trabalho. Então, eu acho que é essencial a escolha do profissional. Conhecer, pegar referências, ver trabalhos, se possível, vários tipos de pele, Porque às vezes não dá certo para uma pessoa e para outra não. Então vale a pena conhecer um pouquinho, trocar uma ideia até mesmo com o próprio profissional antes, ver o que ele acha, conversar, porque ele já tem normalmente uma experiência que ajuda você a decidir fazer algo que te dê satisfação, porque a gente sabe que não é mais para a vida toda, Você pode fazer uma cirurgia, pode tirar, mas em princípio é algo que vai ficar marcado no seu corpo para sempre,
Como você viu, tanto os piercings quanto as tatuagens podem sim trazer riscos à saúde se não realizados com profissionais adequados. Mas se você deseja ter algum deles no seu corpo, procure um dermatologista, tire as dúvidas, para aí sim você ter um piercing e uma tatuagem saudáveis na sua pele. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigada pela companhia e até o próximo Viver com Saúde. Tchau!